Fala galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia do Grupo Medicoff. Estamos aqui para mais um Papo de Aprovado. Hoje o nosso convidado é muito especial, o grande William. Descobri que ele é um colega atleta também, treinava, estudou bastante, mas vamos conhecer ele e falar bastante sobre a aprovação, conhecer a história do William. William, é um prazer ter você aqui. Bem-vindo. Obrigado, Bem-vindo ao obrigado. papo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, cara? Boa noite para todos, boa noite a todo mundo que tá assistindo. Boa noite, Henrique. Queria agradecer primeiramente o Medcoff, em nome do seu nome, né, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. É legal demais conhecer a estrutura de vocês, o tamanho que vocês são. A gente de fora, né, não tem nem ideia do quão grande a estrutura tem que ser para fazer o trabalho bem feito que vocês fazem. Enfim, queria agradecer o convite e parabenizar aí pelo serviço de vocês. Obrigado, é um prazer. É sempre legal fazer o tour do background, né? Uhum. E é muito legal fazer o papo de aprovado, que a gente conhece mais sobre os alunos, tira várias dúvidas, né? A gente também acaba aprendendo bastante. Vamos começar então com o clássico background. Conta pra gente aonde você se formou, quantos anos você tem, por que você quis medicina e conta um pouco da sua trajetória na faculdade, focando agora na escolha de clínica médica, que foi a sua aprovação. Certo. Bom, eu entrei na faculdade, eu sou formado em Sorocaba, né, na PUC São Paulo. Adoro lá, sempre gostei muito. E aí, desde que eu comecei a faculdade, as áreas clínicas foram me chamando bastante atenção, mas não só elas, eu também tinha bastante interesse em cirúrgicas, né, áreas cirúrgicas. Eh, os anos foram passando e eu fui percebendo que eu gostava mesmo de coração. Queria estudar o coração, sempre quis, comecei a gostar de cardiologia mesmo, e fui me envolvendo cada vez mais na cardio ao longo da faculdade. Então, fui presidente de liga, tanto da cirurgia cardíaca, depois fui membro de liga por muitos anos da cardiologia, e fui seguindo e gostando bastante. Fui começando a frequentar congressos e etc., e o gosto foi crescendo cada vez mais. Então, não foi algo que eu entrei sabendo de maneira nenhuma, eu fui desenvolvendo esse gosto ao longo do curso, né? E aí as escolhas foram combinando no final. Ah, Cara, da minha faculdade, eu gostava muito do meu internato, né? Foi um momento muito rico, aprendi demais, recomendo muito, assim, tenho grandes, excelentes recordações e sou muito grato pela minha instituição que me formou, né? Sorocaba, e pela formação que a gente teve. Eu achei que a gente saiu bem formado, assim, e, enfim. E aí, por ter bons estágios de clínica na instituição, foi cada vez me guiando mais para clínica médica, né? Então, eram sempre discussões muito proveitosas com os preceptores, né? Eles faziam discussões ricas, e isso foi me guiando cada vez mais para a clínica, né? Então, acho que foi um caminho meio, né, foi se desenvolvendo lentamente, assim. E aí fiquei entre duas especialidades, né, para prestar a prova. Eu sempre gostei muito de cirurgia cardíaca também. Minha ideia era sempre, eu sempre quero ser cardiologista, você, né, no caso, e não queria deixar de fazer procedimento, né. E aí sempre foi essa dúvida, né, entre cirurgia cardíaca ou, no caso, clínica médica, pensando em hemodinâmica no final, né. Aí foi uma escolha bem difícil, cara. Eu estagiei em grandes serviços ao longo dos anos aí. Eu passei um mês no Dante, passei tempo no Incor, passei tempo na Beneficência Portuguesa, no Anissace, que é um hospital especializado em coração em Goiânia. Estagiei no Instituto do Coração da minha cidade. Eu aproveitei muito minhas férias como acadêmico, recomendo muito a todos, isso, inclusive. Foi algo que me fez crescer muito, que me fez mais pronto para a realidade do dia a dia, cara. Porque eu acho que quando a gente tá na rotina do internato sempre, a gente fica ali com nossos amigos, a gente acaba que divide responsabilidades, enfim, você não fica 100% dedicado o tempo todo, né? Mas agora, por mais que você queira, é sempre cansativo, tem outras coisas que dividem a atenção, né? Agora, quando você tá num estágio fora, cara, você tá ali só pra isso. Se você não fizer aquilo bem feito, por que você foi, né? Então, foi onde esses estágios fora que eu fiz foram excelentes pra minha formação. E aí, fiquei nessa dúvida até o final e aí acabei optando por clínica médica. Cara, você falou muitas coisas legais nesse resuminho, né? Muito legal a gente ouvir essas histórias e fazer esse insight. Você falou que você aproveitou muito o internato. Muito. Eu sempre recomendo isso para os alunos. Aproveitem o seu internato. Você aprende, né, você estuda e não deixem de ir no internato para estudar, né, dentro do possível, porque você perde muita coisa. Isso foi muito legal, né? Você Uhum. aproveitou muito o internato. Você também falou que você começou a faculdade sem
né, uma foco ali, eu quero isso, não, Entendi. eu quero ver tudo, vou conhecer melhor, e aí naturalmente você foi se guiando para clínica médica ou cardiologia, isso é muito legal, também aconteceu comigo, né, eu queria aprender de tudo um pouco, e naturalmente você vai vendo seu perfil e você acaba gostando mais de uma coisa, aí você Sim, entra na liga que você gosta mais, sim. e aí no final você acaba ficando na dúvida entre duas, né, uma ou Uhum. duas, e naturalmente vai para sua escolha. Eu recomendo fazer isso também, Sim. porque ajuda muito a você fazer uma escolha melhor. E o estágio fora, cara, te dá É. toda. Te facilita demais fazer essa escolha, assim. Você vivenciar ali, ver o chefe trabalhando, A a rotina rotina. deles, faz toda a diferença. O que que eu quero fazer da minha vida? Você se vê fazendo aquilo, você vai ser feliz fazendo aquilo, que é o mais importante, né? Pra fazer bem feito, tem que ser feliz, né? Então, isso é muito importante. Os estágios foram imprescindíveis pra isso, pra mim. E isso eu recomendo muito, né? Não o estágio, mas eu recomendo. Você começou a gostar de uma área, vai atrás do preceptor, do professor, vai ver a rotina. Então faz um estágio. Sim, Ou vai acompanhar o cirurgião. Fica mais no internato que você gostou, porque você precisa ver não só a rotina da faculdade, do internato, que é meio restrito, né, sim. para os alunos. Você tem que ver a rotina do dia a dia. Do trabalho Isso é mesmo. essencial para escolher também. Que legal, né? A gente vê que essas coisas realmente fazem sentido e fez sentido para você. E uma outra coisa que você falou que eu gostei é que os preceptores, os professores te influenciaram, Sim, né? as discussões do nosso estágio de clínica, pelo menos comigo, eu senti, não que das outras não sejam, de maneira nenhuma, né, mas assim, foram muito ricas, né, Você se identificou mais, me né? identifiquei mais, cara, e aí, é, pô, você vai gostando devagarinho, né, você vai gostando É. devagarinho, aí isso até dá aquela balançada, eu achei que eu queria ser só cardiologista, você olha, pô, legal aí mato, hein, legal pneu, É. você acaba dando aquela balançada, né, mas aí, de fato, eu tinha muito mais afinidade com, Você acaba vendo exemplos, né, de exato. professores, preceptores daquilo que você gosta Uhum, e acaba se identificando. Isso foi exato. muito legal também. Que Uhum. bom. E aí você tomou essa decisão meio ali no internato, foi fazendo os estágios. E como você decidiu ou começou? Começa a explicar pra gente a transição para o agora eu quero fazer clínica médica, quero passar numa Uhum. residência, agora eu preciso começar a estudar. Como é que foi essa história? Ela foi gradual também, né? Assim, eu aproveitei muito meu internato, não só do ponto de vista acadêmico, que foi muito, eu era um bom interno, me esforçava muito. Mas eu gostava de aproveitar as coisas, outras coisas que a faculdade tinha para me oferecer, né? Então eu treinava muito, eu participei de 2 esportes pelos 6 anos, eu treinei vôlei, treinei handball. Isso me tomava bastante tempo, né? Que eu não me arrependo nem um pouco, inclusive, queria deixar isso bem claro. Foram experiências que me fizeram maior como pessoa, aprendi a lidar com grupos, liderar, é, fazer muito amigo. Cara, meus maiores amigos hoje são dos meus times. Então, eu me dividi em vários eus, ao longo da faculdade, né? E aí você vai guiando, né? Então, no começo você tem uns focos, aí você vai mudando, aí você vai vendo, cara, aí chegou no quarto ano, como o nosso internato lá são 3 anos, né? Então, aí o caldo aperta, né? É, aperta um pouco. Aí você tem que desempenhar mais. E aí eu fui. O que eu mais me focava era colocar uma rotina muito boa, né? Então você tem que ter horários muito programados para fazer as coisas. Como eu tinha os meus treinos não dependem só de mim, eu tinha aqueles horários e aí eu preenchia todo o resto com estudo, né? E que era bastante tempo também, óbvio, né? Mas assim, então eu conseguia ter a minha rotina porque eu tinha esses quadradinhos já preenchidos de outras coisas que eu fazia, coisas durante a liga, pô, curso de eletro que a gente organizou. Aí você tem que se programar para aquilo. Então a rotina e ir encaixando os quadradinhos das coisas extra estudos me fizeram ser mais produtivo nos estudos. Inclusive me ajudou muito nesse meu ano de estudo pós-formado para passar na residência. Então foi tudo bem gradual. E aí foi bem assim. Cara, olha que legal, né? A gente faz muito papo de aprovado, tem muito aluno. Eu gravei agora há pouco um papo do mentor que eu fui o entrevistado. Uhum, E aí você vai percebendo, você também, né? Que cada um, é muito individual, mas existe um núcleo de preparação parecido, né? E você me falou que você criou seus quadradinhos, a sua rotina e os seus horários. Isso é essencial, né? Criar muito. essa raiz de horários certos para fazer as coisas. Porque naquele horário ali que você já programou, é horário do estudo. Você tá 100% Você dedicado vai naquilo que você tá estudar e vai fazendo. dedicar. Cara, isso é incrível. E eu acho que você teve facilidade com isso, ou, enfim, se organizou também,
por causa dos treinos, né? Eu sou defensor 100% do atleta também. Eu joguei handball e basquete na minha época. Até somos rivais, né? Aham. Muito bom. E Muito agora bom. estamos junto aqui. Mas, cara, eu sou a favor também. Disciplina, você falou liderança, trabalho em grupo, organização. E você tinha o horário do treino, você sabia que tinha que ir. Eu Tinha tenho que o ir. horário do estudo, eu tenho que ir. É a Exato, mesma cara. coisa, é a mesma coisa. Eu uso esse paralelo de atleta e treino e horários para fazer os pessoal estudar. Faz muita diferença. Muito, cara. Você se dedica e você aprende muito essas habilidades. Que bom que você se organizou assim, porque isso faz total diferença. Total, cara. Total Total. diferença. E Que aí, legal. já progredindo, né? Aí, quando eu tirei essa carga extra é, curricular, dizemos, do meu calendário, cara, minha vida ficou muito produtiva, né? Sobra tempo, né? Sobra tempo. Parecia que meu dia tinha 28 horas, né? E aí, eu acabei conseguindo, já depois de formado, me formei, decidi que ia trabalhar um ano, e, cara, não me arrependi de nada, foi ótimo. E aí, eu consegui colocar, né? Os estudos, aí já mudou totalmente o foco. Eu não dividia minha atenção com praticamente nada. Eu estudava o tempo, meu foco, minha preparação estava 100% em quero passar na residência, uma boa residência médica, né? E aí eu conseguia preencher o resto com os horários que eu não conseguia, que eu estava cansado de estudar, né? Então foi se montando gradativamente. Aí foi um ano espetacular, cara, pra mim, pra ser muito sincero, o ano pós-formado, né? E você no internato, vamos explicar Hum, isso para eles entenderem. claro. Você estudou, começou a estudar no internato, Uhum. e aí você ficou um ano de formado estudando mais. Isso. Essa opção, essa transição, foi de propósito? Foi porque não passou, que você quis? Como é que foi essa parte? Olha, a princípio foi porque não passei mesmo, né? É, mas assim, eu fui muito tranquilo para as provas, porque eu estava preparado para não passar também emocionalmente, né? Eu acho que Ótimo. isso é muito importante. Isso aí. É, de você ter feito, ter sido grato pelas escolhas que você fez ao longo da graduação, enfim. E, e saber que eu podia ter um ano muito produtivo mesmo não tendo passado. Porque a gente fica com essa cabeça maluca de, tipo, preciso obrigatoriamente passar na residência depois que eu saio da faculdade. E, cara, Não não precisa. A precisa, gente né? falou isso, olha que legal. Cara, não precisa, assim. Eu, pelo menos, posso dizer com muita propriedade do que eu vivi. Foi um ano espetacular, assim. Eu aprendi muito como... eu consegui, pô, é muito legal você conseguir colocar em prática o que você aprendeu no internato, né? Então, assim, é muito recompensatório viver isso e poder praticar isso, né? Tudo aquilo e poder ajudar muita gente, né? Fazendo o que a gente é muito legal porque assim a gente não tem noção da nossa capacidade antes de começar a trabalhar, né? E aí quando a gente cai no mundo real, a gente, pô, eu sei fazer uma coisa ou outra. Eu Que legal, consigo, isso é legal, né? eu Importante. consigo ajudar as pessoas, né? Pô, o que eu estudei de fato tá fazendo diferença na vida de alguém, né? Então foi bem, foi muito bom, Que cara. bom. Vamos falar desse ano Uhum, e dessa preparação. E você falou, né? Vou me dedicar à residência. uhum, Isso é importante. A gente precisa ter o foco e a prioridade. Eu claro. quero passar, então vou ter que estudar muito. Uhum. Mas você também conseguiu trabalhar um pouco, se organizar. Então conta como era essa sua rotina desse ano que você ficou formado, trabalhando, estudando. Conta uns detalhes aí, Cara, explica. Uma coisa que você já falou que foi muito bom é que você focou nisso e pegou os horários, né? sim, Porque às vezes as pessoas ficam com muito tempo livre, não sabe o tô que fazer. formado, e aí fala, então vou estudar quando dá, porque eu tô com muito tempo, vou estudando aqui durante o dia e se perde. Então os seus quadradinhos, isso eu adorei, os quadradinhos dos horários se mantiveram. Sim. Isso é a base, né, para Sim. nossa preparação. Explica aí como é que foi, que legal. E aí, então foi bem assim, né? O começo, ele é muito incerto, né, pro recém-formado. Onde que eu vou trabalhar? Dá pra O que que eu trabalhar vou no... fazer da vida? Exato, cara. Dá pra eu trabalhar no PA? Eu tô pronto pra isso? Tenho respaldo? Tenho alguém, uma observação forte, uma emergência, pra caso eu pegue um caso grave, pra, enfim, poder passar esse caso, assumir um caso grave, etc. Ou eu vou trabalhar só numa UBS, consegue trabalhar numa UBS? Hoje a gente sabe que o mercado médico é realmente muito saturado, então foi assim, eu vivi vários momentos, assim, foi muito separado, assim, entre conseguir plantão e não conseguir plantão, né? Então, eu lembro que em dezembro, assim, eu consegui, no Natal eu já trabalhei, meu CRM saiu, já trabalhei no Natal, Legal. dei várias horas de plantão no Natal, e aí, já depois do Natal eu não consegui plantão nenhum. Aí eu fui viajar no Ano Novo, e depois do Natal eu não consegui plantão nenhum, cara. Aí era muito difícil, você Começo do tentando, ano é difícil. meu Deus, até janeiro e fevereiro, cara, foi muito difícil. E aí, assim,
é foda, é muito complicado, porque você tem que ficar atento no celular, né? Você quer trabalhar, aí é aquela loucura do passo plantão. E aí, se você não fala, eu faço o plantão, você perde o plantão, você fica mexendo um pouco no celular. Então foi uma coisa difícil para eu conseguir conciliar no começo. Porque aí o celular ele começa a te atrapalhar, né? Atrapalha. Você querer trabalhar, te atrapalha nos estudos, você tá focado nos estudos. Então foi uma escolha que no começo eu realmente falei, eu preciso passar na prova, eu vou deixar isso de canto um pouco e vou pegando o que eu conseguir ali no meu momento de descanso, né? Ninguém consegue estudar horas ininterruptas, os plantões. E aí foi assim, janeiro e fevereiro eu não consegui pegar plantão nenhum, era muito pouco, daí, sei lá, 3, 4 no mês, janeiro e fevereiro. E aí eu vi que tava. E eu vi que eu comecei a trabalhar em pronto-socorro, né? Eu tinha respaldo de uma excelente emergência, tinha sempre 2 emergencistas no local, né? Que era excelente para discutir caso clínico, né? Ótimo. Eu acho que é essencial para todo recém-formado. Não recomendo ninguém que pegue nenhum lugar que não tenha respaldo, principalmente no pronto-socorro, pelo amor de Deus, como recém-formado. Não tá pronto para manejar nenhuma coisa aguda, enfim, que ameace a vida. Se errar, as consequências são muito grandes. Então, eu consegui esse local lá em Sorocaba, eu acabei, me formei e fiquei lá, né? Era uma cidade que eu morei em República, a faculdade toda. E aí, um dos meus amigos, a maioria da República foi embora. E aí, um dos meus amigos acabou ficando em Sorocaba, optou pelas mesmas escolhas que eu. A gente acabou morando juntos. E então, a gente chegou a uma conclusão que era bom morar juntos. E, enfim, a gente sempre teve um bom relacionamento e continuou Legal. em Sorocaba. Bom, aí comecei a trabalhar no pronto-socorro. E aí eu via que o pronto-socorro me deixava muito estressado para estudar depois. Mesmo um plantão de 6 horas, cara, porque janeiro e fevereiro de 2024, até abril, maio ali, tava uma epidemia de dengue muito, muito grande. Pronto-socorro era maluco, assim, era muita fila de espera, meio eu trabalhava por um convênio, e mesmo assim, com 8 médicos na porta, a gente não dava conta da demanda. Era Nossa, realmente. correria. Não, eu falo que é um pronto-socorro maluco, assim, porque a gente trabalhava realmente muito. E aí, você fica estressado, né? Muito. Eu ficava muito. Como eu me dedicava muito àquilo, como assim, todo mundo deve se dedicar, eu ficava muito tenso durante o plantão. Então, eu percebia que depois do plantão eu não estudava dia nenhum. Minha cabeça não tá pronta pra estudar. Aí eu percebi, opa, minha função é passar na prova, não estudar. E não trabalhar, né? E aí eu comecei a ver que. é, e eu também não conseguia pegar plantão durante a semana. Então, eu coloquei os plantões, eu consegui pegar de final de semana, porque a galera, antes da residência, tava todo com plantão fixo na escala, né, em janeiro e fevereiro. E aí eu peguei tudo de final de semana. E aí eu vi que mesmo no final de semana, eu queria estudar um pouquinho depois do plantão. Eu não conseguia por exaustão. Eu falei, cara, eu vou mudar um pouco disso, vou pegar um pouco de UBS, que é um pouco mais tranquilo, o fluxo é um pouco menos intenso, você consegue estar com um bom desempenho mental para estudar depois de um plantão de UBS do que um plantão de pronto-socorro lotado, né? E aí aconteceu uma coisa assim, porque eu fui muito atrás de OBS, que ninguém conseguia, consegui um contato bom, já iniciei, só que minha OBS era de início imediato. E eu tinha os plantões de fevereiro, março e abril, que a escala já tinha aberto, todos pegos, que eu achei que eu ia trabalhar só de final de semana. E aí eu falei, não quero ficar só no pronto-socorro, quero OBS, só quero início imediato. Eu falei, vamos começar, vou passar os plantões. Cara, que arrependimento daquilo. Porque eu não conseguia passar os plantões. Como era uma epidemia muito grande de dengue, Ninguém queria. ninguém queria, cara. Você pedia, por favor, pago à vista, pago mais. O escalista não conseguia completar a escala, né? Então, assim, que já é diferente de hoje, eu tô vendo essa diferença muito É. grande entre ano passado e esse ano. E aí, eu trabalhava durante a semana, e aí eu fiquei com medo de me perder. Porque eu trabalhava durante a semana na UBS, e aí trabalhava no fim de semana no pronto-socorro, que eu no plantão que eu não conseguia passar. E aí, eu fiquei trabalhando um bom tempo nesse esquema, assim, passava um ou outro, mas aí, pô, você precisa daquela rotina muito Sim. boa de estudos para ser eficiente, né? Acabei me distanciando um pouco, e aí para todo mundo que tá assistindo, cara, tomar muito cuidado com essas escolhas de pós-formado ali, recém-formado, porque eu fiquei com receio de não conseguir passar depois. Porque eu falei, cara, será que isso vai me custar minha vaga? Graças a Deus não, foi aprovado em várias instituições, mas eu deixo esse adendo para todo mundo. Calma nessa hora e começa a sua prioridade passar na prova, né? Pelo menos a minha era, imagino que quem tá assistindo a maioria também seja, né? Então, porque eu fiquei fevereiro, março e abril trabalhando muito, muito. E aí atrapalhou meus estudos. Então, eu fiquei eu falei, meu Deus, será que eu não vou passar por causa disso? Minha família vai me matar. E aí eu fui tirando devagarinho esses plantões, e aí eu consegui, passei até os da UBS, eu comecei a fazer uma escala parcial, e aí meus estudos foram engrenar mesmo.
muito forte a partir de maio, junho. Legal. Tem que tomar muito cuidado com os plantões, né? Tem muita gente que acaba pegando mais plantão do que deveria, fica querendo trabalhar, ganhar dinheiro, mas você, mesmo tendo essa dificuldade aí que Uhum. confundiu os plantões, você estava sempre com foco nos estudos, Sempre, cara. né? Sempre. Então, eu quero passar, vou trabalhar um pouco, vou me virar. Então, você se virou e você continuou estudando, menos, mais, e você se organizou. Isso é o que faz diferença, né? Aí, E essa história é muito legal para o pessoal. Cuidado, né, com os plantões. cuidado. Beleza. E aí eu estabilizei isso em junho. Aí Tá. como que ficou bom pra mim, né? Eu acho que é legal. Como que o meu estudo Boa, rendeu vamos entrar demais. nesse aí. Então, em julho, eu passei praticamente todos os plantões de pronto-socorro. Fiquei só com a OBS. E eu passei também uma parte da OBS. Então, eu trabalhava 14 horas toda terça-feira, das 7 da manhã. Aí, o que eu decidi? Vou tirar dias de estudo, porque eu via que eu não rendia muito depois do plantão pra estudar. Então, eu falei, dia de trabalho, dia de estudo. Ótimo. Concentrado com mais dias de estudo. Né? Eu acho que isso não é unânime entre todo mundo. Tem gente que gosta da rotina de todo dia, das 7 às 1 da manhã, trabalhar. Tem e que depois achar a sua estudar. rotina. Isso é de cada um. Tem Mas que achar. pra mim, foi dessa maneira. Então, eu trabalhava na terça-feira, das 7 da manhã às 9 da noite. Eu trabalhava 14 horas toda terça-feira. E aí, na quarta-feira, eu trabalhava das 7 às 4, das 7 a 1. Depois eu ia na academia. Depois eu trabalhava das 4 às 9. Então, eu tirei terça e quarta, um eu só trabalhava e o outro eu trabalhava e ia na academia, né? E aí eu preenchia aquela lacuninha de 3 horas e ia na academia toda sempre, né? Todos os outros dias eu estudava. E aí, como que eu fazia que foi, me rendeu muito, pelo menos pra mim. Cara, eu colocava no calendário, e aí, o que aconteceu? Eu acabei ficando muito atrasado no extensivo, né? Eu comecei a ficar com medo de não conseguir buscar o extensivo. E tava pra sair o HIT. Aí tentei buscar o extensivo o máximo que eu pude, o atraso do extensivo, de ter trabalhado tanto. Consegui tirar uma parte desse atraso, mas eu já falei, eu acho que eu não vou conseguir terminar até a prova. Fiquei um pouco receoso. Porque é realmente um extensivo longo, você tem que se dedicar longas horas, são muitas horas por dia só daquilo, né? Então, e aí entrou o HIT. Aí o HIT tava saindo, eu tava tirando atraso, aí eu olhei o HIT e falei, nossa, mas o HIT é muito bom. Então, tá ali até o embleminha do HIT. E aí, cara, Henrique, eu basicamente fiz o HIT à risca. À risca. Eu fiz o HIT, tudo do HIT eu fiz, tudo. Aí o que eu fazia? Eu pegava bloco 1 do HIT. Aí eu somava quantas horas de aula eu vou ter de cirurgia. Vai ter 8 horas de aula de cirurgia só do HIT. Tá bom. Então eu vou fazer blocos. Aí eu volto, a história do bloquinho volta. Perfeito. Aí Bloquinho é top. eu fazia blocos, então, por exemplo, você vai ter 8 horas. Eu não consigo estudar 8 horas seguidas. Eu consigo estudar 3, 4 seguidas, né? Produtivas. Eu pegava, somava o horário, o número tanto de aulas, né, que a gente tinha em horário, dividia no dia. Então, por exemplo, tem 8 horas, eu vou fazer 2 blocos de 4. Nesse meio tempo eu vou na academia, porque senão você fica louco, né? E aí eu acordava de manhã, então todo dia, meu dia começava às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã eu começava, aí eu ia até às 11, almoçava alguma coisa, e aí já comia, já ia logo pra academia. Aí eu colocava, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas de intervalo nesse meio tempo. Terminava minhas aulas, né? O meu bloco que eu tinha me proposto, comia, ia pra academia, voltava, bloco de novo. Então, eu fui fazendo no meu calendário, até tava dando uma olhada aqui pra lembrar antes de chegar aqui pra gente, na nossa conversa. Cara, meu calendário do ano todo é assim, tipo, bloco 1, cirurgia, parte 1. Aí tá o horário. Bloco 1, cirurgia, parte 2. Tá o horário. Bloco 1, preventivo. Bloco 3, preventiva. Tá o horário. E aí eu ia preenchendo, eu ia fazendo novos quadradinhos, cara. E eu falava, se eu tô ali pra estudar, se eu fiz o bloquinho, eu vou terminar o bloquinho. Não vou pegar o celular. Não vai pegar o celular. Tá ali pra estudar, tá ali pra estudar. E aí, esse esquema de fazendo em bloquinhos foi ficando muito produtivo pra mim. Então, eu conseguia estudar, cara, líquido aí. Eu acordava todo dia às 7 da manhã e ia dormir 10 horas, mais ou menos. Né? Dava uma descansadinha de 1 hora ali antes de dormir, dormia 8 horas. Dormir 8 horas sempre foi muito importante pra mim. Cara, dessas horas aí, eu perdia, sei lá, de não líquidas, umas 3 horas. Então, eu estudava, sei lá, 10 horas líquidas dia. Aí, todos os dias, fora os que eu tava trabalhando. Cara, muito legal, muito legal. Olha quanta coisa legal você falou, né? Você tinha a organização do sucesso, né? A gente pede isso para os alunos. Você tinha horário. Eu acordava às 7 da manhã. Tem que seguir o horário. Eu dormia às 10, então você tinha sono reparador. Você Sim, ia na academia, você comia, mas você estudava muito. muito. Cara, esse esquema de montar a sua rotina e ter sua organização e programar o ano é sucesso. Dá certo se você cumprir. Você cumpriu
E deu certo. Deu Cara, certo. que coisa legal, que história legal pra gente ouvir aqui. E você ainda atrasou no extensivo, né? E o Atrasei, pessoal fica cara. Não, desesperado, cara, tá atrasa tudo e bem. tal. É Tá tudo possível bem. atrasar. Tá tudo É bem. melhor não atrasar, Se né? É organize tudo que uma questão de dá. probabilidade, cara. Se É, você estudar mais, a sua chance de passar mais vai ser maior. Se você estudar menos, é assim, desde que você consiga correr atrás do prejuízo e ter um plano claro dos estudos, pronto. eu me apoiei 100% no HIT. 100%. Eu fiz Deu o HIT certo. 100%. Eu lembro que a minha barrinha de progresso do HIT era 100% das aulas, 100% das questões, 100% dos Tem indicados, que se tudo. dedicar, não tem 100. E eu jeito. queria fechar aquele 100%. E Tava eu organizado. fechei ele bem antes das provas terminar. Ótimo. Então, e aí depois E, daí eu só fiquei fazendo provas e antigas. você ainda trabalhava um pouco, né? Trabalhava. E esse trabalho que era não o foco, mas você Uhum. trabalhava, você conseguia se manter ali na pagar suas contas e ficar Conseguia. tranquilo, E aí né? uma Com coisa que. foco nos estudos, não ia Isso. gastar muito dinheiro. E aí, cara, começou a acontecer uma coisa que é muito legal, que é eu conseguia ver no meu trabalho o que eu estudava. Isso é legal. E aí, o que que eu fiz? Eu deixei, para não ficar só fazendo uma coisa ou outra, eu deixei as 14 horas de BS na minha terça-feira, que eu consegui engatar 2 plantões, né? E eu fiquei com sempre 6 horas de pronto-socorro. O segundo, meu segundo bloco da quarta-feira era pronto-socorro. Então, eu ficava clínica médica, direto na UBS o tempo todo, Sim. né? Eu só atendia adulto, né? Então, assim, acabava que era mais a área de clínica médica mesmo. Não atendia criança também, não atendia as queixas ginecológicas. Mas, porque tinha ginecologista e tinha pediatra em loco, né? Então, foi dividido, assim. E aí, foi muito bom, porque, assim, ó, eu estudava, via o que eu estava estudando na prática, melhorava o que eu estava fazendo, Sim, é muito melhorava bom. minhas condutas, conseguia ser um médico melhor, né? E também, as coisas que eu via no dia e aí às vezes não lembrava direito, eu colocava já no plano Já de estudos revisava, também. perfeito. Colocava no plano de estudos. E aí eu tinha, como eu fazia muita clínica, não só na UBS, mas no pronto-socorro também, mas com queixas mais de urgência e emergência no pronto-socorro e a UBS, outro tipo de queixa, inclusive, pô, a matéria de preventiva era realmente muito importante, assim, a gente usa muito aquilo na atenção primária, cara. E aí eu lembro que ter saído do pronto-socorro e ter ido para o OBS me fez matar uma vontade que eu tinha, que eu queria longitudinalidade. Parece que é brincadeira de prova de preventiva, mas não É é, cara. legal, é legal. Porque você dá a conduta e vê se o paciente melhorou. Isso é legal. No pronto-socorro você dá a conduta, você não sabe se o cara vai melhorar direito. A não ser que certas coisas, mas assim, alguns tipos de medicações que você dá alta e depois volta para esse retorno nunca acontece, né? Já no OBS não. Então essa longitudinalidade foi me fazendo pegar mais mão. Isso é bom. Manejar coisas simples, um diabetes, uma hipertensão, qual a dose de qual medicação eu uso, porque a gente não tem essa mão saindo do Não. internato. Nenhuma. Pelo menos eu não tinha, porque a gente não tem longitudinalidade no internato. Não. Você passa ali no ambulatório com o chefe, você faz a conduta, você discute o caso clínico, mas esse paciente não vai voltar com você. Ele vai voltar com um colega seu, ou você já rodou de estágio. Então, foi muito importante isso para mim, para melhora minha como médico, e enfim, Que legal. foi ótimo. Muito bom. Agora vamos focar naquela parte que você falou do HIT, dos estudos. Então me fala, por que o Medicoff? E me fala, você falou que zerou o HIT, mas você fazia o HIT, fazia questão, revisão, como é que foi esse estudo para explicar o que funcionou para você? O que eu fazia? Olha, eu assistia a aula, né? Então a gente tem lá o bloco, né? De aula, você tem a aula de tal tema. Depois você tem aquelas 5 questões do tema. Então o que eu fazia? Eu assistia a aula, questões da aula. 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 Terminei o bloco, fazia a tarefa mínima do bloco. Então pra mim foi ótimo, assim, porque eu dava um tempo de, teoricamente, esquecimento da matéria, né? Se distanciar ali, porque normalmente eu fazia isso no final do dia, né? Então eu já tinha, não tava vivo na mente mais, mas era ótimo para resgatar. Então eu fazia aula, questões da aula, aula, questões da aula, aula, questões da aula, questões da aula, terminava a tarefa mínima, né? Eu sei que tem recomendações de fazer tarefa mínima uma semana depois e tal, por estudos, mas assim, para mim foi esse jeito que funcionou, né? Então eu fazia assim. E aí, o que eu fazia? Eu usava os hit cards pra lembrar. Para Então, revisar. pra revisão. Eu Aí ia eu fazia, perguntar. pô, tô ali, não dá, tô esperando entre paciente e outro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer hit card. Porque você consegue ir fazendo o pra trás, né? Porque, pô, você não dá pra você assistir uma aula completa no intervalo, pô, o plantão não tá de boa, você não se concentra direito, eu pelo menos não, né? Não. Então, o hit card não, é uma coisa muito mais rápida, né? E é aquela memória rápida que você vai resgatando. É E isso faz mesmo, toda a é diferença muito na hora bom. de acertar uma questão de Sim. prova, né? Então, eu assistia a aula, questões da aula. Depois terminava o bloco, tarefa mínima do bloco.
E aí, nas semanas seguintes, eu ia fazendo os hits de acordo com o tempo Excelente. É que um eu tinha. núcleo, né? E todo dia ali bonitinho. Todo E dia. como é que você fazia com as provas? Eu tentava fazer toda. No começo, eu fazia. Nos primeiros meses, eu fazia uma a cada 2 semanas. Uma a cada 2 semanas. Foi passando julho, eu comecei a fazer uma por semana. Ótimo. Terminou todo final de semana, eu fazia uma prova. Todo final de semana. E aí, foi chegando no final do ano, eu fazia bem mais de uma prova por semana. Quando eu acabei o HIIT, então, pelo amor de Deus, eu Você fazia. ficava revisando as Pelo amor de provas. Deus, eu só estudava prova. Então, sei lá, tinha dia de eu fazer 2 provas. E você corrigia as provas. E Decorava o isso, assunto. isso eu sempre. Eu corrigia todas as questões até que eu achava. Por Muito exemplo, bom. eu esqueci de falar, né? Por exemplo, eu fazia a questão, eu assistia o vídeo de todas as questões. Ah, mas a questão é boba. Eu assisti o vídeo. Todas. Eu assisti, sei lá, você deve ter essa métrica aí. Eu assisti todos os vídeos de todas as questões que eu fiz. Porque eu. Parece que não, né? Mas a gente fica meio que. A gente deixa o sentimento. Não é arrogância, né? Mas assim, o sentimento de eu já sei isso. Tem que tomar cuidado, tem que revisar. Eu já sei isso, não me fazer não fazer a gente voltar. Eu achava que isso ia ser prejudicial. Então, mesmo que era uma questão besta assim, né? O conteúdo não era muito complexo, eu assistia a aula da questão. E aí, isso fazia muita diferença para mim. Então, era questões, aula, questões e ver o vídeo de todas as questões. Eu sei que tem gente que não faz isso e tá tudo bem, passa em grandes serviços também, enfim, cada um tem o seu jeito, mas o meu A jeito, gente tem que ouvir várias opiniões, né? várias Isso é opiniões. Eu acertado. assisti o vídeo de todas as aulas. Que legal. E Todas as questões, quer dizer, desculpa. todas as questões. E aí você passou. Onde você passou mesmo? Você falou vários. Pera, SUS. eu Repete passei, aí pra mim. eu passei no Sul São Paulo, passei no Voltando a Unisa, pergunta. passei na minha casa, na PUC São Paulo, PUC São passei na UNB, Federal de Brasília, passei na Santa Casa também. Várias aprovações. E essas aprovações, esses lugares que você passou, você fez essas provas bastante? Não fez? Deixou pra quando? Eu fui fazendo um pouco, eu não, pra ser muito sincero, eu não fiz especificamente só elas, eu fiz todas as provas que eu prestei. Então, eu acho que fazer prova é mais importante de qual prova você vai fazer, né? Eu sei que é muito importante também você entender a cabeça do examinador, né? Então, você fazer provas antigas de instituição que você mais quer é muito importante. Mas tem provas que é uma bagunça. A própria prova da Santa Casa, que é a residência que eu tô fazendo hoje, cara, a prova foi cancelada de 2024, foi completamente diferente da prova que foi executada em 2024. Então, tipo assim, você vê que não tinha uma lógica muito. Não era uma. Ter feito tantas provas anteriores não justificava o acerto, né? Então, assim, é mais fazer muita prova do que. Tem provas que é mais cara. Por exemplo, a prova própria da HC, ela tem mais uma cara mais definida. Então, você estudar por essa prova antiga faz você ir melhor, né? Mas eu acho que certas instituições não, ele oscila muito o padrão de prova. Ó, até agora a gente tem o núcleo, né? Que era aula, questõezinhas, tarefa mínima, rotina obrigatória todo dia, com horário organizado, isso é o que faz diferença. Prioridade de eu preciso estudar, eu vou estudar, mas conseguir ainda equilibrar uma rotina para não surtar, né? Que é o segredo do sucesso, entre aspas. E muita prova e muita questão com revisão independentemente da prova. É isso, né? É. Não é algo complexo. É algo que vai exigir bastante dedicação, mas que é factível. Não é fácil não é difícil de entender o que foi feito. É difícil executar. Mas assim, Exatamente. requer muita determinação, muito foco, né? E abdicar de muita coisa. Então, assim, eu sempre gostei muito de sair com meus amigos, né? Então, assim, a gente saía bastante mesmo durante a faculdade, assim. Eu era bem presente em tudo que a instituição proporcionava, né? Então, diminuir essa parte, para mim, foi bem difícil. Mas aí eu coloquei metas. Então, o que eu fazia? Até maio, eu decidi que eu ia sair uma vez a cada 2 semanas. Eu vou com uma festa com meus amigos uma vez a cada 2 semanas. Então, um sábado, cada 15 dias, um Isso é sábado, importante. eu vou sair com meus amigos. Aí a gente, como eram muitos R1s, né? Então a gente conseguia fazer essa sincronia nossa, né? E ou aspirantes a R1 ou R1s, né? Então a gente conseguia fazer essa sincronia. Sim. E depois foi chegando ali junho, agosto, eu saí uma vez por mês. E aí, uma festa grande, assim, uma vez por mês, pra relaxar mesmo. E aí, chegou novembro, eu não saí mais. Todo dia estudando. No máximo era, tipo, eu vou almoçar com minha família, vou juntar com minha família, vou Sim. uma coisa assim, mais festas que, por exemplo, você não fica bem no outro dia pra estudar. Tudo que comprometia o meu dia seguinte eu não fazia. Você teve a prioridade do estudo,
você se organizou bem, teve que abdicar de algumas coisas, mas não é que parou, Não. né? E você não entrou naquela noia de, meu Deus, preciso estudar que nem um louco e não fazer mais nada. Porque se você entra nessa noia, você não aguenta e você para mesmo. Você conseguiu ir na academia, dormir, sair um pouquinho, mas lógico, teve que. Abdicar. Não tem jeito, Não não tem tem jeito. jeito. Não, você não vai Né? viver a vida que você Tem vivia, que entender mas... essas coisas. E é um exemplo muito legal. Sua história, conhecendo com detalhes, é muito E legal. Que eu... legal, parabéns. Obrigado, obrigado. E eu vi, cara, bom, meus amigos que começaram muito intensos, alguns deles, né, lógico, não tiveram o resultado que eles gostariam na prova no final do ano, porque você realmente chega num nível de estresse e exaustão que te prejudica demais no resultado final, né? Então, eu que comecei um pouco, comecei bem, aí depois eu tive essa questão de ter que trabalhar, de trabalhar muito no contexto que eu vivia, depois fui tirando meus plantões aos poucos, eu cheguei na prova inteira. Cheguei na prova super inteira, assim. Eu lembro que na semana da prova, eu só não estudava no dia anterior, que eu acho que a cabeça tem que estar zero bala. Tem gente que só se sente seguro de estudar até 10 minutos nessa prova. Não era o que eu fazia. Então, pô, no máximo, essa prova no outro dia de manhã, 10 da manhã eu parei de estudar, acabou, vou jantar, fazer uma coisa que eu gosto. É, e sempre deixar a cabeça esfriar, né? Eu acho que uma mente descansada faz muito mais resultado do que 10 minutos, 2 horas estudando antes de uma prova. Não faz sentido nenhum na minha cabeça isso. Então, assim, eu recomendo que tenha muito cuidado com começar muito intenso, porque é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então, começar devagar, crescendo, ficando cada vez mais produtivo e, enfim, aparando arestas no seu estudo, porque todo estudo tem problemas no estudo, né? Eu me perco aqui, eu me perco ali, eu não fico tão produtivo nessa matéria ou na outra. Você vai melhorando isso, né? Você vai melhorando como estudante, né? Então, eu recomendo muito calma, vai começando uma rotina de estudos, vai chegando perto da prova, você vai apertando o pé. Porque se você perder a mão e começar a estudar demais loucamente em janeiro, você vai chegar em novembro, dezembro exausto. Cara, muito legal. Eu adoro fazer o papo de aprovado porque a gente escuta as histórias e a gente vê. Eu tive um papo agora, né? Eu te Uhum. falei. E a gente vê, aprende muito com vocês. E a gente vê que o núcleo é semelhante, né? As histórias são semelhantes, da dedicação, da organização, do tempo para você, das prioridades. Mas a gente vê também que tem vários detalhes individuais e por isso que é muito bom fazer várias histórias, porque a gente vai ouvindo e as pessoas que estão assistindo vão se identificando. Por exemplo, você falou que não estuda no dia anterior ou na véspera, que você quer estar descansado e estar bem preparado. Excelente. Tem gente que estuda na véspera e também foi aprovado. Sim, Isso são detalhes que a pessoa vai se acertar. Mas o núcleo, né? O Matheus adora essa palavra, agora eu fiquei com ela na cabeça. É parecido. É a rotina, é a organização, é o estudo constante, né? é, E não pode começar muito intenso, porque você não aguenta. É uma maratona. Isso é legal, né? Muitas coisas que a gente faz no Medcoff e fala com os alunos não é só do conteúdo mesmo, né? A gente gosta de passar essa mentalidade, essas histórias. Então, me conta rapidamente, por que você escolheu o Medcoff e o que foi o Medcoff para você? olha, pra mim, o Medcoff hoje é com certeza o melhor cursinho para residência médica do Brasil, assim. Eu conheci meus amigos, então assim, no meu grupo de treinamento, cada um fazia um, né? E eu fiz um cursinho antes, durante a graduação, né? E aí eu vi a diferença, e era um bom cursinho, né? É, e aí eu vi a diferença quando eu entrei no Medcoff. Por que eu escolhi o Medcoff? Eu vi meus amigos que estavam fazendo Medcoff sendo aprovados. Muito mais do que o pessoal que estava fazendo outros cursinhos preparatórios não estava tendo o mesmo desempenho, né? E aí, do meu grupo de internato, nós éramos em 9. É, os os dois que me tiveram melhores resultados já estavam fazendo Medcoff. Isso me chama atenção, né? Não, de maneira nenhuma, desmerecendo o mérito deles, os excelentes estudantes, estudaram muito, mereceram a vaga deles. Enfim, os dois estão na Paulista hoje. É, excelentes, assim, médicos, inclusive. É, mas eles tiveram um resultado que me chamou atenção. Eu falei, pô, eu vou dar uma olhada no Medcoff. Fui vendo os números cada vez de vocês mais importantes. E aí falei, decidi. Vou trocar, vou no meu ano de formato que eu vou me dedicar pra estudar mesmo, eu vou fazer Medcoff. E aí eu percebi a diferença do Medcoff pros outros cursinhos. Na minha opinião, né, eu acho que vocês chegaram num nível de profundidade e na prova do Rio que é necessário, porque a prova tá cada vez mais de especialista, que os outros cursinhos não, pelo menos no que eu fazia, não chegava, né? E isso desempata muito a briga, porque tá muito profundo, tá muito profundo. Você vê questão de especialista em todas as provas, né? Que antigamente, há 10 anos atrás, Não 5 tinha. não tinha. Agora é questão de especialista. Então, se você não chegar nesse nível de profundidade,
inevitavelmente o desempenho vai ser pior, né? E aí eu sempre gostei de estudar, né? Eu gosto, né? Então, assim, e eu estudo não porque eu precisava passar, eu estudo por curiosidade. Tem coisa que eu acho, nossa, que legal, quero saber como Eu funciona. gostava também. Quero saber como funciona isso. E aí, pô, eu adorei a preparação de vocês pro R1. Eu acho que foi extremamente bem completa, né? Ela abrangeu tudo que eu precisava. O KeyBank é espetacular. O uso da inteligência artificial para selecionar as questões de determinados temas é ótimo, né? Eu usei muito isso. E aí, quando que eu usava isso? Eu fazia, né? Como eu disse, eu assistia a aula, depois eu fazia as questões, depois eu fazia os hit cards na semana seguinte, né? Pô, quando eu tô errando muito hit card de certo tema, preciso estudar esse tema, né? Então não pode, eu não gostava, o erro me incomodava, né? Isso aí. O erro me incomodava muito. Quando eu clicava e vinha vermelhinho, eu ficava muito bravo. Tem que ficar mesmo. Muito bom, muito bom. Tem que ficar verde a bolinha, né? E aí, nesse momento, essas matérias que não tá sendo, não, o desempenho não tá sendo bom, né? O uso do KeyBank fez toda a diferença pra mim, assim. E eu achei o HIT, por ser um intensivo, muito completo. Muito completo. Ele tem, de fato, diferenças pro extensivo. Todo mundo tem que saber, pô. Se você vai fazer um Sim, curso lógico. intensivo, não é igual ao extensivo. E eu acho que certas provas, quanto mais de especialista ela é, mais diferença faz. Então, certas provas, eu tive mais dificuldade em certas questões, porque eu, de fato, minha preparação tava... O grosso era do ritmo. O ritmo extremamente bem feito, sim. Mas era um curso intensivo. Então, certos detalhes que só são dados no Não extensivo. tem jeito. E é aquela coisa, é aquela conta. Depende de quanto você estudou, quanto você trabalhou, né? Sim. Então, tem que ponderar isso. Se você fizer o extensivo muito bem feito, você vai ter um rendimento melhor do que se você tivesse feito o HIT muito bem feito. É normal, esperado, não tem nada demais. Mas só de ter feito o HIT tão bem feito e tendo os resultados que eu tive, eu achei, pô, muito grato à instituição, o HIT como plataforma, né? Como curso, pô, espetacular, assim. E você não gostava do erro, isso é um ponto muito importante. Errou, tem que revisar aquele assunto para dominar, né? Isso é muito importante. E você se dedicou bastante. Cara, que legal, muito boa essa história, né? Muito bom ouvir isso dos aprovados, a gente fica muito feliz. Eu tinha que falar alguma coisa, eu queria fazer uma pergunta, deu branco, eu já lembro. Então vamos aproveitar enquanto isso e me conta agora por que você foi para Santa Casa, né? Sim. Que você começou, tá de férias agora, então de conta aí uma esperança para o futuro. Como é a residência, por que você escolheu a Santa Casa, o que você tá pensando da vida, tá animado? Tô muito animado, tô muito feliz de ter feito. O que me fez escolher a Santa Casa é o que é o mais pesado da Santa Casa, é o pronto-socorro da Santa Casa, né? Eu acho que assim, você bater, não sei se é verdade, imagino que seja, mas que seja talvez o maior pronto-socorro porta-aberta da América Latina, né? Em volume. Enorme. Então, o que a gente aprende ali é assustador, né? Assim, é uma instituição centenária, que, enfim, que dispensa comentários. E aí, esse volume, porque eu acho que assim, quando a especialidade, ela tá ali por um motivo. Você tem que ser especialista na sua especialidade. Não adianta você tentar ser especialista em tudo, você não vai ser especialista em nada. E aí, então, eu acho que a clínica médica da Santa Casa, dando essa mão, que a gente pega em tudo, né, me faria um médico melhor. De fato, entrando na instituição, eu percebo que eu tava correto nessa avaliação. Então, assim, a UTI deles é realmente a prevalência de coisas que a gente não vê em outro lugar é muito grande. Tipo assim, o espaço amostral é tão grande de paciente que você vê umas coisas que você fala, meu Deus, não é possível que eu tô vendo isso na minha frente e aí você acha que não vai ver de novo, você vê de novo na semana seguinte, né? Então, assim, é uma instituição que dá esse tipo de subsídio pro residente, né? Essa quantidade de casos muito importante, com excelentes chefes que deixam a instituição. É tocação, trabalha muito, mas é acadêmica, né? Então, assim, você consegue unir duas coisas muito boas e a gente consegue, como residente, pegar muita mão. Então, a gente toca muita coisa, né? Então, você sai muito preparado da residência na Clínica Médica da Santa Casa, assim, é uma instituição que, não tem dúvida, recomendo muito. Fiquei com muita dúvida entre as outras instituições que eu passei, principalmente minha própria casa, um carinho gigantesco pela minha Sorocaba, meu coração é Sorocaba, né? A residência clínica é muito boa, né? Então, tanto que eu gostava muito, foi o que me inclinou para fazer clínica médica, as instituições clínicas, os chefes, enfim. Fora que eu já morava lá, morava perto do hospital, eu tinha 1000 fatores para ficar. Foi muito difícil essa escolha. Difícil. Muito difícil. Eu decidi na semana da matrícula. Na semana da matrícula. Eu falei, e agora? O que eu faço? Dúvida boa, né? Dúvida boa. Tinha algumas instituições. Depois passei na UNB, que é uma excelente instituição também. Acho que, se não me engano, a mais conceituada do Centro-Oeste aí, pelo menos nos rankings. Então, pô, uma excelente instituição também. Muito boa. Mas deu uma.
Quando eu tava nessa dúvida, me lembrava de mim há 3 meses atrás, pensando assim, será que eu vou passar em alguma? É, muito bom, muito É, bom. e aí, pô, eu lembrava, essa dúvida não é uma dúvida que eu gostaria de estar tendo, mas é uma dúvida Sim. boa. E aí, enfim, tô satisfeito com a escolha que eu fiz, admiro a instituição que eu tô hoje, vejo o porquê que ela tem o nome que tem, e, enfim, tô orgulhoso e muito esperançoso com o futuro. Então, de fato, eu vi que eu vou aprender demais ali, né? Tô bem no comecinho, né? Mas vi que eu vou aprender muito, muito mesmo, que é de fato o que todo mundo fala sobre a instituição, quão boa ela é. E, enfim, aí pro R+, que eu vou ser cardiologista, né? Não tenho dúvida. Só se um futuro me Pode acontecer. pode, pô, aí me apaixonar pela gastro, pode acontecer, né? Mas, então, por hora, eu tô muito satisfeito, muito feliz e orgulhoso do que eu conquistei. Cara, muito legal. É muito boa a sua história. Eu me identifiquei muito, né? Você é um cara que foi atleta, é estudioso, e uma característica muito positiva sua, que é importante na gente, nos alunos, é que você é um cara com paixão e vê as coisas do lado positivo, né? Você gostava de estudar. Gosto. Lógico, estudar todo dia é trabalhoso, eu não quero, mas eu gosto de aprender aquilo ali. Eu gosto da minha área da clínica médica, de atender os pacientes. Você vê as coisas de um lado positivo e não foi um ônus total todo Hum, dia a sua vida. A gente tem que fazer isso com a Não, nossa vida, tem né? que aprender a gostar. A gente tem que aprender a gostar das coisas e ver o lado positivo. Pô, eu tô estudando, eu tô aprendendo, Sim. eu tô crescendo, eu vou atender o paciente, eu vou no ambulatório, o pronto-socorro é uma loucura e você tá curtindo. Pô, Cara, se a demais. gente não tem essa mentalidade e a gente trata o ano de estudo, até o R1, o internato, trata como Um algo peso? pesado, a Não, vida não é boa. não, não, E não. não vai pra frente Não mesmo. vai, Então não, a não gente tem pode. que ver paixão e alegria no que a gente faz. E você contando a história, eu consegui perceber isso. Sim, E adorei. Que eu, bom eu que eu falo, tô aqui hoje, eu digo pros porque outros, né, te que ver esperança aí nos colegas. Muito bom, muito eu feliz. digo pros outros que eu gosto de ser médico, cara. Eu escolhi uma coisa porque, de fato, é o que me traz mais atenção, mais afinidade, né? Mas, assim, o fato é que eu poderia fazer muita coisa. Eu gosto de GO, eu gosto de pediatria não tanto. Mas gosto de criança também, gosto de, até preventiva, me aprendi gostando muito, trabalhando numa atenção primária o ano todo, que eu admirei essa especialidade, cara, a diferença que faz na vida das pessoas, Sim, o sim. quanto eu estudava para ser um melhor médico, porque eu percebi que, pô, em nenhum lugar eu me sentia fazendo tanta diferença quanto atendendo aquelas pessoas. E, pô, ser bem quisto como médico, os pacientes voltando, quero passar com o doutor William, é É muito legal, é. compensatório, assim, você vê que você, pô, tô fazendo o que de fato eu me dispus, né, que é ser médico, ajudar os outros, e de uma maneira eficiente, né, e humana, né, que é muito importante. E você atrasou no extensivo, teve problema com plantão, né? Sim, Sofreu muitas coisas que a gente sofre mesmo, mas com todas essas características aí, com a rotina, foi lá e você teve sucesso, né? E eu tenho certeza que você vai continuar tendo muito sucesso porque você faz as coisas com vontade, né? Não tá só na obrigação e só no preciso disso. Não, eu tô fazendo não, porque eu tô crescendo, tô aprendendo. não, E lógico, tem dias muito ruins, tem nossa. dias que a gente não quer fazer nada, mas no geral você tem essa visão, e isso é uma visão de uma pessoa muito grande e também Obrigado, uma coisa obrigado. que ajuda muito, né? Foi aprovado, claro. Você estava lá se dedicando, aprendendo, aproveitando. Não era uma obrigação de preciso passar porque eu vou ter mais dinheiro. Não, Não, isso era de secundário. maneira nenhuma. Eu acho que Isso é incrível, o incrível. dinheiro segue. É bom ver gente nova assim, que a gente fica até esperançoso. Não, o dinheiro ele tem que ser. Ele é Muito secundário, bom. ele vem secundário ao bom trabalho, né? Você tem que gostar do que você faz, fazer bem feito, né? Consequentemente, o dinheiro vai vir, né? Então, eu gosto, inclusive, de finanças, enfim, é outro gosto meu. Cara, eu nem falei, eu comecei a fazer MBA de gestão em saúde no ano do R1. Legal. Então, assim, eu coloquei 1000 coisas ali, depois fui tirando, acabei deixando o É. MBA de segundo. Eu falei, cara, não, eu tô tentando abraçar o mundo, não vou passar em nada. Não vou fazer nem o MBA bem feito, não vou estudar, não vou trabalhar bem feito, não vou estudar bem feito. Então, eu comecei a fazer, agora eu tô voltando, agora depois que acabou minhas provas, eu já voltei a fazer meu MBA, né, que eu já tinha pago, enfim, tô fazendo MBA de gestão em saúde hoje, que é uma hora, eu gosto muito de mexer com essa área também. Então, é gostar do que você faz, dependendo do que você tá fazendo. Se organizar, né? Exato, cara. Cara, muito bom. Fizemos uma bela conversa, uma boa resumida aí. A gente viu a sua história. Acho que é uma excelente história para o pessoal ver. Um outro exemplo, né? E a gente vai se identificando. Muitas lições boas a gente tirou daqui. Fico feliz de poder ajudar um pouquinho.
Foi um prazer ter você aqui hoje. Eu espero que a gente ajude outros alunos, né? Também foi uma excelente oportunidade para mim. Aprendi muito mais uma vez. Deixa um último recado agora para os alunos, para quem está chegando nesse caminho de que quer ser aprovado, de que está estudando, que está se formando. Assim como você teve exemplos de seus colegas e professores, deixa um recado aí de um recém-aprovado para os alunos. Olha, eu acho que tudo é uma questão de foco, né? De estar 100% dedicado. A gente vem vendo um mercado cada vez mais super saturado de médicos. Da insegurança, eu tava super inseguro, né? Eu precisava, na minha cabeça, eu preciso passar no R1, não preciso sair desse funil, que tá um funil muito importante, né, no R1. Mas calma, né? Se não passar, tá tudo bem, né? Eu aproveitei muito, não tendo passado de primeira, melhorei muito como médico, aprendi muito como médico, como pessoa, vivi realidades diferentes, aprendi a tratar coisas que eu não vou tratar mais no meu dia a dia pra frente, né? Então, eu acho que tudo tem que ter calma e rotina. Eu acho que a rotina é o mais importante e o foco. Tentar aparar as arestas que fazem a gente ser menos produtivo, né? Eu acho que a produtividade é o segredo da coisa, porque de fato é uma briga, é uma competição entre... Não tem como a gente romantizar a prova de residência, falar que... Não, cara, tá muito difícil passar, é muito difícil passar, tá cada vez pior, se não passar esse ano, o próximo ano tá pior, não é para deixar ninguém desesperado, mas é uma realidade, a gente não tem como tentar tapar o sol com a peneira nessa situação, mas tá tudo bem se também não der, e que sendo focado e sendo esforçado, essa aprovação vai vir na instituição que você quer, que você deseja, e, enfim, vocês estão aqui no podcast do Medcoff, que é um excelente, melhor, na minha opinião, o melhor cursinho preparatório para residência médica, e vocês estão super bem apoiados, vocês têm todo o respaldo da equipe deles, eu tô aqui maravilhado com a equipe, com o Henrique mesmo, puta, professor, eu adorava sua aula, por isso que foi um prazer estar aqui contigo, então, confiem no cursinho de vocês, né, que vocês escolheram, estudem muito, que a aprovação vem tranquilamente. Muito bom. Muito obrigado, excelentes palavras. Foi uma excelente conversa. Obrigado, prazer. Eu sempre gosto do Muito papo de obrigado pelo convite, me aprovado. senti honrado. A gente fica feliz também. Todas as histórias são muito boas e eu aprendo sempre. Muito obrigado pela presença, pelas palavras. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado aí. E a gente está sempre à disposição. Pessoal, Até tudo mais, de bom tchau, para tchau. vocês. Obrigado pelo tempo aí de vocês.